Bom dia, primeiro ano, como é que vão vocês? De quarentena. Olha lá, a coisa é séria, hein? E agora que chegamos aí no pico, deve ser por agora esse pico, então a gente tem que se cuidar mais ainda. Bom, eu vou trabalhar aqui com vocês, né? Eu fiquei um pouco afastado porque eu notei muito que vocês não estavam muito interessados em estudar, mas agora o Dínamo parece que caiu na real e vai ter que trabalhar também, né? Não pode deixar que vocês fiquem sem fazer nada. Então, eu vou preparar algumas aulas, já preparei, mostrei uma a vocês, de queda livre, lançamento vertical para cima, e vou agora trabalhar com função do segundo grau aqui para vocês, certo? Então, vamos primeiro aqui, veja que é bem intimista, né, o negócio. Eu fiz na mão, escrevi direitinho e depois passei aqui para vocês. Fica bonitinho. Bom, então você tem aqui função do segundo grau. Bom, a função do segundo grau é aquela função em que você tem ax ao quadrado mais bx mais c. Não é isso? Então você está vendo aqui a nossa função do segundo grau. Então, aqui é uma função do segundo grau ou uma função quadrática é a função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais. E a tem que ser diferente de zero, porque senão deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro. Certo? Então nós temos aqui um exemplo de uma função do segundo grau. E aí vamos ver se vocês conseguem imaginar quem é o A, o B e o C. Certo? Então quem seria o A? Pensaram direitinho? Quem seria o A? Isso, o A é 2, certo. Quem seria o B? Certo, de novo, o B é 3 e o C seria menos 5. Outra tentativa. Está aqui. Você tem y igual a 3x ao quadrado menos 4. Então, quem seria o A? O A é sempre o que está, é o coeficiente do x ao quadrado. Então, isso aí é 3, então tá beleza. Aí, quem é o B? É o coeficiente do x. Cadê o B? Você está vendo que não tem o coeficiente do x, você não tem o x. Então, significa aqui que o B é 0. E quem é o C? Menos 4, certo? O B e o C podem ser 0, mas o A não. Ok? Bom, vamos aqui a raízes da função do segundo grau. As raízes da função do segundo grau são os valores assumidos por x quando você faz f de x igual a 0 ou y igual a 0, né? E aí, para você achar isso, basta você substituir na nossa função, como essa daqui, por exemplo. Você pega aqui e substitui o y por 0. E aí você vai fazer o quê? Resolver uma equação do segundo grau. Você vai resolver uma equação do segundo grau. Bom, e aí vamos a um exemplo. Então, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que a gente já aprendeu. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, vamos encontrar as raízes da equação x ao quadrado mais x menos 6. Então, primeiro, nós vamos usar o delta. O que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá. Isso vocês aprenderam no nono ano, então, para vocês, esse início é beleza. Então, vamos lá. Substituir aqui. O B é 1,
o A é 1, o B é 1 e o C é menos 6. Aí você vai substituir. Então, tá vendo? Ó, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. 4 vezes 1 vezes menos 6. Aí, isso vai dar 25. Justamente porque aqui, ó, vai dar 24, e aqui vai dar 1, dá 25. Agora a gente vai para a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. Ou seja, o valor de x, uma das raízes da equação, as raízes da equação é menos b menos mais raiz de delta sobre 2a. Então é só substituir. Você tem o a, você tem o b, achou o delta, e aí ficaria como, ó, tá aqui no cantinho, menos 1 mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes a, que a é 1. Raiz de 25 é 5, né? Raiz de 25 é 5. Aí vai ficar assim, menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. E aí você vai fazer aqui, ó, menos 1, menos 5, menos 6, dividido por 2, você acha a primeira equação, que é menos 3. E depois você vai fazer menos 1 mais 5, que é 4, dividido por 2, você acha a segunda equação, que é 2. Certo? Então, essa aí é a apresentação, né, de nossa função do segundo grau. Vamos para o segundo slide. Agora, nós vamos para o vértice da função. Certo? O vértice, gente, é o ponto onde a função atinge um valor máximo e um valor mínimo. E nesse ponto, que é o vértice, né, da nossa função, você tem que achar o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos aqui, vértice da função, ponto máximo ou ponto mínimo, e aqui, escrevendo no quadro aí para vocês verem, o vértice é o ponto no qual a função do segundo grau atinge seu valor máximo ou mínimo. Suas coordenadas, Vx e Vy, são dadas pelas fórmulas a seguir. Aí é que é importante. Quando se falar em máximo e mínimo, ou vértice, você tem que saber a fórmula dessas coordenadas. Então, como seria a fórmula? Você tem aqui o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, para achar o x do vértice, faz menos b sobre 2a. Depois, você tem y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, vamos guardar isso, né, na memória. X do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Bom, vou usar o mesmo exemplo passado, o mesmo exemplo do slide passado, né, e vou achar nessa mesma equaçãozinha o x do vértice e o y do vértice. Então, está aqui, ó, no mesmo exemplo citado anteriormente, o vértice da função é obtido por. Então, vamos ver aqui. Aí eu vou pegar minha formulazinha de x do vértice, menos b sobre 2a. Quem é o b? Está aqui, é 1. E quem é o a? Está aqui, é 1. Então, você vai ter, substituindo aí, menos b, vai ficar menos 1 sobre 2a, que vai ser 2 vezes 1. Então, parece que o x do vértice é meio, menos meio. E o x e o y do vértice? Então, primeiro eu vou ter que achar quem para achar o y do vértice? Eu vou ter que achar o delta. Então, vamos achar o delta. Como é o delta? Como é que a gente acha o delta? B ao quadrado menos 4AC. É isso? Só que na questão passada a gente já tinha achado esse delta que deu 25. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos delta. Então, menos 25 sobre 4. Certo? Eu não achei o delta porque eu já tinha achado na questão passada, né, gente? Aí, para não perder muito tempo,
E aí ficou isso aqui, tá vendo? Menos 25 sobre 4. E eu posso fazer a continha que você vai encontrar menos 6,25. Então essas são as coordenadas do vértice. Eu posso escrever agora aqui para vocês. Assim, as coordenadas do vértice são menos 0,5 e menos 6,25. Certo? Entendido direitinho? Se não, né? Se ficou alguma dúvida, o que é que vocês vão fazer? Vai voltar e rever novamente. Mas, inclusive, vai ficar vendo aí o lindo, né? Professor Guga, o magnífico professor Guga, alto, forte, bonito, né? E outras coisas mais. Então, vamos seguindo. Neste slide que a gente vai ver agora, nós temos sete informações importantes para vocês, que eu acho que vocês já viram no 9º ano com o ProLu, e é importante, porque para refazer muitas questões, a gente precisa estar sabendo isso, tá? Está com isso aqui que vocês vão ver na cabeça, certo? Porque as questões vêm com algumas informações, como raízes iguais, raízes simétricas, essas coisinhas assim, a gente precisa saber tudo direitinho. Então, vamos estudar direito. Bom, a primeira coisa, né, que eu vou botar aqui é o nosso bordão, né? Flashback. Teorema também é saudade, né? Nosso bordãozinho aí para fazer as revisõezinhas, as coisas passadas que a gente precisa relembrar. É o nosso flashback. Um teorema também é saudade. Então, vamos lá. A primeira é essa daqui. Se você tem duas raízes reais e distintas, é porque o delta é maior que zero. Então, quando o delta for maior que zero, você sabe. Você já vai achar duas raízes reais e distintas. Aí vem o delta igual a zero. O delta igual a zero, aí você vai ter duas raízes reais iguais. Então, quando você achar lá, delta igual a zero, aí você já vai. São duas raízes reais iguais, certo? Outra, o delta menor que zero, aí você já sabe, não tem raízes reais. A parábola, ela fica, não toca o eixo x, né? Ou é para cima ou é para baixo, ok? Agora, soma dos quadrados das raízes, importante, certo? Essa formulazinha é essencial. X ao quadrado é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a s ao quadrado menos 2p. O que é s? É a soma das raízes. E o que é p? É o produto das raízes. Certo? Vamos também saber essas fórmulas. Bom, quando o b é zero, aí você tem duas raízes simétricas. Por exemplo, 2 e menos 2, 3 e menos 3 são raízes simétricas. E isso acontece toda vez que o b for zero. Você já vai, quando você pegar uma equação do segundo grau, ou uma função do segundo grau, você já sabe. Você vai ter, se não tiver o b, é porque você vai ter duas raízes reais e simétricas. Agora você vai para duas raízes inversas. Quando é que acontece duas raízes inversas? É quando A é igual a C. A é igual a C. E o que são inversas? Por exemplo, 2 e o outra e a outra meio, 1 sobre 2. 4 e 1 sobre 4. Então, raízes inversas. E aí você tem uma raiz nula. Então, quando você encontrar C igual a zero, a sua função tiver C igual a zero, aí você já sabe, uma das raízes é zero, ou seja, uma raiz nula. Ok? E a outra aqui, que eu até ia esquecendo, depois eu tive que botar, que é a soma das raízes e o produto das raízes. Se você somar x1 mais x2 menos b sobre a. E se você multiplicar x1 vezes x2, c sobre a. Certo? Então, essas 7 coisinhas que estão aí, na verdade são 8. Não sei se vocês notaram que eu botei aqui 3 e 3, repeti o 3.
Então, na verdade, são 8 elementos aqui que você tem para facilitar o cálculo, né, nas questões que vocês vão ver por aí, ok? Então, não deixem de estudar isso aí, certo? Pare, volte, veja novamente, pare, volte, veja novamente. Vocês estão tendo muito tempo, né, gente, para estudar. Então, em casa direto, espero que estejam em casa direto. Vamos a... Bom, continuando aqui, no nosso próximo slide, vamos a algumas questões, certo? Como a gente sempre faz no curso, explica e aí vem com questões. Vamos fazer na sala. Então, nós temos aqui o conjunto de solução da equação do segundo grau, m-1, x ao quadrado. Então, a gente já sabe que esse é o A. m-1, esse é o A. Aí vem aqui, 3x, esse é o B, 3, né? Mais m mais 1 igual a 0. Então, esse é o C. Na variável x, é unitário. Então, o que significa que ele é unitário? Só tem uma raiz. Então, quando você só tem uma raiz, você vai ter que usar a propriedade que está no terceiro slide, certo? Que é que delta tem que ser igual a 0. Delta tem que ser igual a 0. Então, muito bem. Vamos lá. Então, como a gente já sabe, então, delta igual a 0, certo? Soluções iguais ou uma única solução. Quando ele diz assim, uma única solução é porque são soluções iguais. Então, você tem delta igual a 0. Bom, o que é delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, você vem aqui, ó, delta vai ser B ao quadrado menos 4AC igual a 0. Nós temos aí, como eu já disse, o A é M menos 1, o B é 3 e o C é M mais 1. Então, eu vou substituir tudo, certo? Para ficar tudo direitinho aí. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que é o B, 4 vezes M menos 1, que é o A, e M mais 1, que é o C. Resolvendo isso aqui, nós vamos fazer aqui primeiro, ó, aqui é um produto notável, tá vendo? Então, vamos usar aqui um produto notável. Então, você vai ter 9 e 4 vezes aí produto da soma pela diferença, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, m ao quadrado menos 1. Vou pegar esse 4 agora e vou multiplicar, né, por m ao quadrado e por menos 1. Aí vai ficar 9 menos 4m ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, seguindo direitinho, né? Entendendo tudo. Se não entendeu agora, rever de novo que você vai entender. A insistência é importante. Então, você vai agora multiplicar aqui, você vai multiplicar, você vai pegar esse 4 aqui, vai deixar, e aqui, ó, como é 9 mais 4 dá 13, e vai passar para o outro lado, então você vai ter menos 13. Então, menos com menos, aí a gente vai poder multiplicar por menos 1, e você vai encontrar m igual a raiz de 13 sobre 2, né? Porque você passou para lá, dividiu por 4 e depois tirou a raiz. Aí você vai ter que m mais ou menos raiz de 3 de 13 sobre 2. A segunda questão, ela é bem simples, certo? Então ele está dizendo que as raízes são recíprocas. As raízes recíprocas. Ou inversas. Então você tem no slide passado, no slide anterior, que raízes recíprocas ou inversas, né? O A tem que ser igual a C. Então você já tem simplesmente que o A tem que ser igual a C. E aí, como o A é 3, o C também vai ser 3. Essa foi bem fácil, né? Então, essa parte do slide 3
a gente tem que estudar bastante. Tem que estar sabendo isso na ponta da língua. Bom, vamos continuando para mais uma questão. Nessa questão vai ser a número 3. Número 3. A soma dos quadrados das raízes da função x ao quadrado mais 4x mais p vale 40. Qual o valor de p? Bom, então qual é nossa função? Qual é a soma das raízes, né? A soma dos quadrados da raiz. Então a gente já conhece a fórmula, que é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e a soma dos quadrados das raízes é igual a soma ao quadrado menos 2 vezes o produto, certo? Então é só a gente pegar os dados que nós temos aí e ir fazendo, ok? Vamos nessa. Então eu vou botar aqui. A soma dos quadrados é 40. Ele já disse na questão. Aí eu já botei aqui 40. Agora aqui, a soma ao quadrado. O que é a soma? Menos b sobre a. Então, olhe na equação. Vamos aqui com o nosso ponteirinho. Ó. Quem é o b? 4. Então, menos b sobre a. Quem é o a? É 1. Então, fica menos 4 sobre 1. E você vem agora com menos 2, produto. O que é produto? C sobre a. Muito bem. Quem é o C aqui na questão? É um P. Então, ficou 2 vezes P sobre 1. Então, vamos seguindo. Aí você tem 40 menos igual a menos 4, porque isso aqui dá 4, e menos 2P. Passa para cá, o 4 vai ficar 44, né? Vai ficar o 44. Então, você vai ter 2P, eu passei o 2P, né, para um lado, e o 40 para o outro, ficou então 2P igual a menos 44. Isso vai dar P igual a menos 22. Essa seria a nossa solução. Ok? Vamos à quarta questão. O gráfico seguinte representa a função y menos 3x ao quadrado mais bx mais c. Quais são os valores de b e c? Então, nós temos aqui gráfico. E aí, a gente olhando esse gráfico, nós temos já 3 grandezas importantes aí. Quais são? Esse aqui, a parábola, ó, está passando aqui no zero, né? 0 para o eixo x e 0 para o eixo y. Bom, a gente sabe que aonde a parábola toca o eixo y é o c da nossa função do segundo grau. Então, eu já tenho logo uma das grandezas, né? Das incógnitas da nossa equação, que é o c. Então, vou botar aqui c igual a 0. Nós temos também o x do vértice, já mostrou aqui o x do vértice, que é 5. E já mostrou também o y do vértice, que é 60. Então, eu já tenho essas 3 coisinhas aqui. Então, vamos começar com o x do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? É menos b sobre 2a. Não é isso? Então, a gente vai pegar aqui, ó. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. E aí, vamos lá. Fazendo aí a nossa substituição. X do vértice é 5. Então, você tem menos b sobre 2a. Parece que b vai ficar, então, menos 10a. Então, uma coisa a gente já sabe aí quem é o b, menos 10a. Vamos agora ao y do vértice, que eu tenho também. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos nessa. Então, no lugar do y, eu vou botar 60,
porque a gente tem no gráfico que o y do vértice é 60, ó, porque o vértice é esse ponto, então o y do vértice é 60 e o x do vértice é 5, então a gente já sabe aí que o y do vértice é 60. Aí vai ficar menos delta, parece que isso vai dar menos 240, delta é isso. Mas o que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos pegar esse delta que a gente acabou de achar aqui. Vamos pegar esse delta que a gente acabou de achar aqui e vamos jogar o b ao quadrado menos 4ac. Para continuar resolvendo nossa questão. Tá aqui, tá vendo? Então vai ficar b ao quadrado menos 4ac igual a menos 240a. Bom, o b é menos 10a. Né? O b é menos 10a. E o c é zero, que a gente já sabe. Então, vamos jogar aqui. Então vai ficar b ao quadrado igual a menos 240a. Aí você vai perguntar, e cadê o 4ac? O c é quanto? Zero. Então, multipliquei menos 4, a vezes zero deu zero. Então só ficou isso aqui, b ao quadrado menos 240a. Aí agora eu vou substituir. Eu vou dizer que b, como a gente sabe aqui em cima, b é menos 10a. Ó, o b aqui é menos 10a, o b. Tá vendo? Então, eu vou pegar e vou substituir. Então, eu substituí o meu b aqui. Né? Aqui nesse, ó, vai ficar menos 10a ao quadrado igual a menos 240. Eita, aqui é a, ó. Um errinho básico, né? Então, a gente sabe que aqui é 240a. Aí aqui vai ficar 100a ao quadrado. Voltou a ser a de novo, tá vendo? Ah, Deus do céu. Mas vamos lá. 100a ao quadrado e menos 240a. A gente pode cortar um a daqui, porque tem dois, né? A vezes a e um a daqui. Aí vai ficar 100a, 100a, 100a. Vai ficar 100a igual a 240, menos 240, então quando eu divido vai dar menos 2,4. E o B? O B é menos 10A, então 10 vezes menos 2,4 deu quanto? Deu 24. Então aí estão os valores de A e B. Então essa questão também foi uma questão bem elaborada, né? Veja que é pequenininha, mas deu um pouquinho de trabalho. Mas é assim que tem que ser, né? Daqui a pouco mais um. Vamos nessa. Vamos à quinta questão. A quinta questão é o senhor José. Senhor José dispõe de 180 metros de tela para fazer um cercado retangular, aproveitando como um dos seus lados parte de um extenso muro reto. O cercado compõe-se de uma parte paralela ao muro, que é essa daqui, aqui é o nosso muro. Aí a parte paralela é esse aqui, ao muro. E 3 outras perpendiculares. Então, aqui vai ser x, x, x. Ele quer saber o valor. Para cercar a maior área possível, então você vai... Esse negócio de maior área possível, maior altura possível, maior volume possível, tudo vai... que você vai trabalhar com a equação de segundo grau, a gente vai trabalhar com x do vértice e y do vértice, que são valores, né? Por exemplo, x do vértice é o valor de x que torna a função máxima, certo? Então, vamos trabalhar com máxima e mínima aqui nessa questão. É tanto que na letra B ele quer qual o valor da área máxima cercada. Então, ele vai querer a área desse cercado aqui, certo? Ele quer saber isso aí. Vamos nessa, né, gente? Então, primeiramente, vamos aos dados aqui. Então, eu tenho, como eu disse, eu vou chamar isso aqui de Z.
a área Y, eu não gosto de chamar isso aqui de Y, eu não gosto dessas questões que o cara vem e bota Y. Eu gosto que chame de Z, Z e X, porque o Y para mim ó, vai ser a área que vai ser máxima, que no caso da questão é isso aí. Depois eu vou colocar aqui uma expressão entre X e Z. Como ele disse que tem 180 metros de tela, então 3x, isso tudo aqui é tela, mais Z vai dar 180 metros. E a área disso tudo aqui, é simplesmente x vezes Z. Ok? Então vamos começando aqui achando. Vou pegar aqui ó, esse 3x mais Z e vou isolar o Z. Então vai ficar assim, Z 180 menos 3x. 180 menos 3x. Agora eu vou pegar o nosso, aqui ó, tá vendo? No lugar do aqui do y, tá vendo? Essa z vezes x, eu vou pegar essa fórmula agora. Como eu já isolei o z, então eu vou pegar aqui, ó, o y, né? Vai ser 180 menos 3x vezes x. Então, o que é que vai dar nisso aí? Vocês já sabem, né? 180 vezes x vai dar 180x e 3x vezes x vai dar menos 3x ao quadrado. Então, é uma equação do segundo grau. É uma equação do segundo grau. Seguindo aqui, eu vou usar a fórmula de x do vértice. Certo? E aí, o que é que acontece? X do vértice, você vai pegar aqui o b ao quadrado. Então, nesta equação, quem é o b? O b ao quadrado, menos b. Quem é o b aqui nesta equação? 180. Então, vai ficar menos 180. Menos 180. E aqui 2a. Como o a é menos 3, ficou menos 6. Então, gente, esse x do vértice aí deu 30 metros. Esse x do vértice deu 30 metros. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui minha equação. Tá vendo? Já que eu agora já sei o x, eu vou pegar minha equação e vou achar o y. Então, vamos lá fazer essa mudança. Tá vendo? 180x. Ficou agora 180 vezes 30. Menos 3 vezes 30 ao quadrado. 30 ao quadrado. E aí vai dar o quê? Isso aqui vai dar 5.400 e o outro 2.700. Certo? Então vai ficar assim, 5.400 menos 2.700. Esse y vai chegar a um valor de 2.700 metros quadrados. Então, gente, esse é o valor da área máxima cercada. Essa já é a resposta da letra B. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho o x. Preciso achar o z, que na questão ele insiste que é o y, mas eu estou trabalhando aqui como se fosse o z, então eu vou ter que achar o z. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Bom, eu tenho isso aqui, ó, z é 180 menos 3x. Eu posso, já que eu já sei quem é o x, eu vou achar o z usando isso aqui. Então, y, ó. Podia fazer por essa também, né? Y igual a x vezes z. É claro, já tem o y, tem o z, tem o x. Bom, eu aí pensei uma coisa quando eu fiz e agora eu pensei outra, mas vai dar no mesmo. Então, vamos lá. Aqui, ó, 2.700 igual a 30 vezes z. Então, parece que z daria 90 metros, 900. 90 metros. Né? Porque eu corto aqui 260 por 3, vai dar 90 metros. Certo? Então, nós temos aqui, ó, 90 metros.
certo? Bom, então essa é a função do segundo grau. E espero que vocês tenham gostado e que assistam, né, e estudem. Depois eu passo uma lista para vocês, depois que vocês estudarem direitinho isso aqui. Boa quarentena e beijos.